Turminha, a nossa atividade de português, né? Tia Angélica pediu para vocês fazerem a leitura, tanto que na aula de português foi somente a leitura do texto. Então, vocês vão ter que fazer a leitura do texto, tá? Acredito que todo mundo já fez, para poder fazer a atividade aqui. Aí, nós temos aqui muito prazer, Milton Ato 1, tá? É uma biografia sobre ele, tá? Vocês podem fazer a leitura aqui também, tá bom? E aqui, turminha, conversando sobre o texto. Tem a perguntinha 1, 2, 3. O que vocês vão fazer para a tia Angélica? Nessa parte aqui, não tem lugar para escrever. O que vocês vão escrever nessa parte? Ou vocês podem escrever no caderno de tarefa e mandar a foto para a tia Angélica, ou vocês podem escrever em uma folha separada e grampear aqui no livro a resposta, tá bom? Do jeito que vocês preferirem. Conversando sobre o texto. Número 1. Que parte da história, nas asas do Condor, mais chamou a sua atenção? Por quê? Vocês vão escrever qual a parte que vocês mais gostaram, que chamou a atenção de vocês, tá? Número 2. Ao entrar no avião, o menino disse que sentiu medo. Alguma parte do texto transmitiu a você um pouco dessa sensação que o personagem sentiu? Se sim, leia esse trecho na forma expressiva para os colegas e o professor. Aí você escreve aqui se você sentiu. Aí você vai escrever. Na número 3, você já ouviu alguma história sobre medo? Quem a contou? Que tal compartilhá-la com os colegas e com o professor? Na hora de contar, use diferentes recursos expressivos para prender a atenção dos ouvintes até o final da história. Então, você vai escrever se você passou por alguma história, ou se você já ouviu alguém contar alguma história sobre medo, tá, turminha? Aí você vai escrever essa perguntinha aí, essa resposta, tá? Aqui, turminha, anotações do escritor. Releia o texto nas asas do Condor e sublinhe os trechos dos quais você mais gostou. Depois, use esses trechos como inspiração para escrever um relato. Nesse capítulo, você já estudou o relato de viagem, mas agora poderá escrever um outro tipo de relato, o relato de experiência. Anote aqui as primeiras ideias que surgiram para o seu texto. Então, aqui, turminha, vocês podem estar escrevendo ideias que vocês vão fazer no texto, mas vocês podem fazer no caderninho de português, pode fazer numa folha separada. Não se esqueça de fazer um desenho para ilustrar seu relato. O que vocês vão fazer o texto? Vocês vão relatar uma experiência que vocês tiveram. Aqui, ó, relato de experiência. O que é? Um texto em que o autor conta o que viveu, compartilhando com o leitor os seus pensamentos e sentimentos. Como é construído? Por meio de memórias que ligam o passado vivido com o presente. Existe uma sequência de acontecimentos que ocupam um determinado tempo e lugar. Características da linguagem, geralmente informal, buscando aproximação com o leitor. O que vocês vão escrever, turminha? Vocês vão contar para a tia Angélica um relato de experiência que vocês tiveram. Vocês lembram daquele texto que a gente leu, que foi Antártica, um mundo feito de gelo? Então, a autora, né, ela escreveu sobre um relato de experiência dela. O
que ela foi para a Antártica, como que era lá. Então, vocês vão escrever um relato de experiência de vocês, tá? O que vocês viveram, o que vocês passaram, como que foi, tá? E vocês vão escrever, fazer o desenho e grampear, tá? Nesse espaço aqui não vai caber. Esse espaço aqui é para anotação. Anote aqui as primeiras ideias que surgiram para o texto. Aqui eu acho que não vai caber. Mas se quiser começar a escrever aqui, depois grampear a folha ou escrever no caderno, fica a critério de vocês, tá, turminha? Vocês que sabem como que vocês vão fazer, o jeito que vocês vão falar, vão achar melhor, tá? Então, turminha, nas asas do Condor, vocês podem reler de novo para vocês ver os trechos que vocês mais gostaram, tá? Aí vocês podem usar algum trecho como inspiração para escrever o relato de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem perguntar para a tia Angélica, tá bom?